Olá, nesse vídeo eu vou começar a leitura de um artigo. Algumas pessoas dizem que é difícil ler artigo científico, que é complicado, que é chato, e na verdade é bem simples. A leitura de artigo científico é uma leitura lógica e crítica. Então eu vou mostrar aqui todo o processo, por isso eu estou aqui no meu computador, eu estou aqui vou entrar no Google Acadêmico, é só pesquisar Google Acadêmico em qualquer buscador. No próprio Google você vai encontrar. E eu vou cair aqui na página do Google Acadêmico. Eu quero fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto que é o kombucha. Poderia ser kefir, poderia ser qualquer assunto. O Google Acadêmico, ele faz as buscas. Então, eu vou mostrar aqui como eu encontro o artigo, como que eu começo a fazer a leitura. Eu vou mostrar passo a passo, então vai ser um vídeo longo. Eu creio que serão mais de um vídeo para fazer a leitura de um texto todo, com calma. É um artigo inédito, eu ainda não li o artigo, então, assim, eu vou mostrar como eu realmente faço e mostrar para vocês, para quem acompanha o meu canal ou para quem tem curiosidade sobre artigo científico, que, assim, não é nada complicado, não é nada de outro mundo. Demanda um pouco de tempo, não é uma leitura muito rápida, mas não é complicado. Então eu vou buscar o termo aqui kombucha. Então vocês podem ver que o Google Acadêmico vai soltar uma lista de resultados. Aqui ele já traz aproximadamente 13.900 resultados, o tempo de pesquisa, que foi de 0,05 segundo ou 50 milissegundos. E note que aqui já no primeiro tem o Understanding Kombucha Tea Fermentation, a review, depois Kombucha, Tea, Kombucha and Health, a review. Então, os resultados, eles vão vir resultados principalmente em língua inglesa, já que a ciência, ela normalmente, os textos são em inglês. Isso pode dificultar um pouco, mas tem a questão da língua portuguesa. Eu posso vir aqui e pesquisar em qualquer idioma? Não, eu clico aqui em pesquisar páginas em português. E aqui já começa a ter textos em língua portuguesa. Então, o ressurgimento do chá de kombucha, desenvolvimento e caracterização de kombucha e por aí vai. E note, aqui tem o ano, desculpe, tem o ano em que foi publicado esse texto. Então, 2018, 2017. É sempre interessante buscar por textos mais recentes. A ciência sempre há grupos trabalhando, descobrindo novas coisas, então procurar por textos mais recentes é interessante. Lógico, algumas informações descobertas lá atrás podem ajudar a gente hoje, mas sempre é interessante começar pelas mais recentes. Então, eu venho aqui desde 2022 e agora ele vai trazer na ordem cronológica os mais recentes. Então aqui, 2022, esse primeiro, elaboração de kombucha e orientações sobre boas práticas de fabricação, tá com essa cor, pois eu já cliquei e já fiz o download desse texto. Então eu vou clicar aqui para mostrar como que é. Ele me jogou para essa página dessa revista, Alimentos, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, e aqui tem a questão do artigo. Esse não é o artigo em si, essa é a página que está o texto. Aqui tem um resumo. Eu não vou ler o resumo agora, mas é interessante que antes de fazer o download, leia o resumo. Na verdade, eu vou fazer a leitura do resumo para não ter que ler depois. Então, resumo. A kombucha é uma bebida resultante da fermentação do chá preto ou chá verde, de Camellia sinensis L. O. Kuntz. Ele é adoçado por o chá adoçado, e ele é resultado da fermentação por uma colônia simbiótica composta por leveduras e bactérias ácido-acéticas, denominada SCOBY, Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast. A fermentação da kombucha resulta em uma bebida levemente adocicada e ácida, com a presença de diversos compostos benéficos à saúde, como ácidos orgânicos, minerais, aminoácidos, polifenóis, vitaminas e vitaminas. Atualmente, o seu consumo tem aumentado em decorrência das suas propriedades funcionais. Então, aqui, até esse momento, o resumo está contextualizando qual é o assunto, do que se trata esse artigo.
E agora ele vai meio que trazer o objetivo desse trabalho. Então, com o crescimento do mercado, isso aqui é uma justificativa, os produtores de kombucha tiveram que compreender o seu modo de preparo. Também é parte da justificativa, parâmetros de controle, procedimentos de higiene e desenvolver procedimentos de higiene para desenvolver uma bebida de qualidade ideal para o consumo. Isso é a justificativa desse trabalho. Então, este trabalho tem como objetivo, o autor aqui já destaca para a gente, proporcionar conhecimento sobre o processamento de kombucha, visando a garantia da qualidade quanto aos aspectos higiênicos e sanitários assegurados pelas boas práticas de fabricação e medidas de controle baseadas na literatura científica. Então, o que eu fiz? Eu li o resumo. Será que esse artigo é do meu interesse? É do que eu quero aprender? Com base no resumo, eu já consigo ter noção. Então, o meu objetivo condiz com isso aqui? Opa, condiz. Então, passa a ser interessante fazer o download para leitura. Então, eu vou clicar aqui em PDF. Ele vai me jogar para essa página e eu clico em baixar esse artigo em PDF. Eu já fiz o download desse artigo. Então, eu posso fechar o meu navegador e vou aqui pro meu leitor de PDF no qual está aberto esse artigo. Vou aumentar um pouco o zoom, que eu acho que fica melhor para visualizar. Então, aqui está o texto, o artigo, o download do PDF. É um PDF com 22 páginas, ou seja, é um PDF extenso. Por isso, a leitura, creio eu, que vai demorar um pouco mais de um vídeo para não ficar muito extenso. Então, como eu não li esse texto, eu vou fazer a leitura como se eu estivesse lendo sozinho, devagar, enfim, para mostrar realmente como eu pego as informações. Então, de cara, aqui tem o título, Elaboração de Kombucha e Orientações sobre Boas Práticas de Fabricação. Aqui tem os autores, e o interessante é olhar de onde são os autores, porque a gente descobre de onde eu trabalho. Normalmente, trabalhos em língua portuguesa podem ser do Brasil, Portugal ou os outros países falantes da língua portuguesa. Aqui, no caso, é do Brasil. Então, de onde são esses autores? Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, Departamento de Alimentos. Temos aqui um pesquisador da Embrapa Agroindústrias, isso é bem interessante, que a Embrapa normalmente trabalha com a parte de legislação e desenvolvimento de produtos. E também temos um outro aqui do IF, do setor industrial. Então, essa é a origem dos autores do trabalho. Aqui tem um resumo, eu já li o resumo lá no site antes de fazer o download, então eu não preciso lê-lo de novo. As palavras-chave desse trabalho é kombucha, processamento e boas práticas de fabricação. E aqui a revista de onde eu tirei. Então, vou começar pela introdução. A introdução, ela realmente vai introduzir o assunto, para quem nunca viu falar, ou para quem não sabe quais são as informações básicas sobre tal assunto, a introdução vem nesse intuito, de contextualizar tudo e de dar um direcionamento para onde vai o trabalho. Então, eu vou começar a ler aqui como se fosse para mim, só que em voz alta. Normalmente eu leio sem falar, mas eu vou ler na minha velocidade e vou falando o que eu penso aqui. A kombucha é uma bebida fermentada consumida mundialmente. Tem origem asiática e o seu consumo se popularizou devido a efeitos benéficos para a saúde, como antimicrobiano, antioxidante, antidiabético, anticarcinogênico e fortalecimento da imunidade. E aqui tem uma referência. Interessante que o autor não colocou a questão do probiótico. Alguns trabalhos, na verdade falta trabalhos ou carece de literatura para a gente falar que o kombucha é uma bebida probiótica. Na verdade a gente pode assumir que o kombucha não é uma bebida probiótica, mas ainda falta muita informação para poder comprovar ou não isso, mas até então falta estudos. Então, é uma bebida benéfica, mas a questão da bebida probiótica, que a bebida probiótica é tido como não só a bebida, mas o alimento probiótico, um alimento que contém micro-organismos, e esses micro-organismos vão atuar lá na nossa microbiota intestinal. E isso não acontece com o kombucha.
os micro-organismos do kombucha podem ajudar, podem produzir substâncias boas, como os ácidos orgânicos, e esses atuam no nosso organismo, mas não diretamente. Os micro-organismos passam aí pela nossa barreira gastrointestinal e vão atuar na nossa microbiota. Então, o efeito probiótico, o kombucha ainda não demonstrou em estudos. Então, quem fala que kombucha é probiótico, que é uma bebida probiótica, está falando uma informação que não é verídica ainda, ou que não é comprovada. Há hipóteses que seja, mas daí precisaria ter um estudo específico para isso, e também você garantir que na sua cultura, no seu SCOBY, tenha tal micro-organismo responsável pela ação probiótica. E isso é bem difícil da gente fazer. Então, eu mesmo arrisco a dizer, eu não tenho kombucha, eu tenho kefir de água, então eu mesmo às vezes eu evito falar que o kefir de água é probiótico, porque eu talvez na minha cultura de kefir não tenha um micro-organismo probiótico, embora o perfil do kefir, as bactérias do kefir são bactérias ácido-láticas, e as bactérias ácido-láticas, uma boa parte delas, um grupo grande delas, são naturalmente probióticas. Então, daí vem até a questão do Lactobacillus casei shirota, que é da bebida do Yakult, e outros lactobacilos que atuam aí na nossa microbiota intestinal. Voltando à introdução, a legislação brasileira de regulamentação de kombucha é a Instrução Normativa 41, de 17 de setembro de 2019. Hoje é dia 27 de 2 de 2022, então essa legislação está caminhando para o seu terceiro ano, que estabelece o padrão de identidade e qualidade PIC da kombucha, então da bebida kombucha, que define como uma bebida fermentada obtida através da respiração aeróbia e fermentação anaeróbia do mosto obtido pela infusão ou extrato de Camellia sinensis e açúcares por cultura simbiótica de bactérias e leveduras microbiologicamente ativas, denominada SCOBY. Então, essa é a definição da kombucha pela nossa legislação brasileira de 2019. O PIC apresenta parâmetros analíticos que os produtores precisam realizar para controle de produção e comercialização da bebida. A produção ou elaboração do kombucha consiste na produção de um chá preto ou verde adoçado e na fermentação através da adição de uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras, SCOBY. Esta cultura, especificamente suas bactérias ácidas, bactérias acéticas, formam um biofilme de celulose gelatinoso que fica localizado na superfície do líquido, figura 1A. Então, deixa eu ver aqui a figura 1A. Figura 1A. Kombucha com SCOBY formado na superfície do líquido fermentado. Aqui, essa é a figura 1A. Volto lá. O produto final é uma bebida refrescante, ligeiramente gaseificada, com sabor levemente ácido e doce. Olha, segundo essa informação, a bebida é doce. Lógico que isso pode variar de receita para receita. Algumas bebidas podem ter 0 de doçura e podem ter muita acidez, já lembrando o vinagre. Então esse sabor levemente ácido e doce é uma informação que alguns autores trazem, essas referências trazem, mas é uma informação que pode variar bastante. Que pode ser diluída ou adicionada de saborizantes naturais. Então, ela pode ser diluído ou pode ter sabores aí. E aqui a fotinha de uma garrafa com a bebida. O SCOBY também, aqui no caso eu estou lendo da maneira que eu entendo que seja, seguindo a escrita SCOBY, não SCOBY, porque SCOBY eu acho que teria um outro O ali, ou um U, então eu estou lendo SCOBY. Também é conhecido como fungo do chá ou mãe kombucha, e é responsável pela fermentação, ou seja,
as transformações físicas, químicas e biológicas dos substratos disponíveis no mosto que resultam na kombucha. Eu não entendi muito bem essa questão da transformação física, porque eu entendo que tudo vai estar ali líquido. Talvez a produção de gás ele considere como uma transformação física, mas eu não escreveria isso, transformações físicas, químicas e biológicas, porque o físico, eu lembro muito da questão de troca de calor, de energia, então eu colocaria aqui transformações físico-químicas ou bioquímicas, para ser mais, para não, sei lá, eu achei estranho esse físicas aqui. Continuando, enquanto as leveduras fermentam o açúcar do chá e produzem etanol, dióxido de carbono e ácidos orgânicos, olha, então ácidos orgânicos são produzidos pelas leveduras também, segundo essa informação. As bactérias oxidam o álcool e produzem ácido acético. Aqui tem as referências. Além do ácido acético, são formados outros ácidos orgânicos, incluindo glucurônico, glucônico, lático, málico, cítrico e tartárico. Ok, tem as referências. Cotton, de 2017, relata que os micro-organismos presentes na bebida kombucha encontram-se tanto no líquido quanto no SCOBY. Essa informação é interessante porque tem a questão da gente pegar o líquido e a partir desse líquido conseguir formar uma nova cultura, formar um novo biofilme ali, um novo SCOBY. Então isso é bem interessante porque mostra que não só que os micro-organismos que estão no líquido, que estavam no SCOBY estão no líquido, mas como eles conseguem formar um SCOBY. No kefir de água, a gente tem um comportamento, eu observo um comportamento diferente. No líquido tem os micro-organismos que tem na cultura, mas o comportamento desses micro-organismos no líquido é diferente do comportamento no grão. Então, os micro-organismos no líquido, eles não vão conseguir formar um grãozinho de kefir. Eles vão se comportar de uma maneira diferente. Então, os metabólitos deles vão ser diferentes deles no líquido do que deles no grão. Então a questão da relação simbiótica está muito aí. Então a simbiose do grão de kefir, ela é bem mais complexa do que a simbiose dos micro-organismos da kombucha. Pelo menos esse é o meu entendimento. Com outras informações, com outras informações dá para poder confirmar isso ou discordar disso, mas com as informações que eu tenho e da minha maneira de pensar, eu chego nessa conclusão. A composição química do kombucha, aqui eu creio que ele esteja falando do SCOBY, é diversa e depende de vários fatores, como substratos usados no chá inicial, micro-organismos presentes no inóculo e condições de tempo e temperatura de fermentação. Alguns componentes, como ácidos orgânicos, vitaminas, aminoácidos, proteínas, carboidratos, enzimas e polifenóis, estão presentes na maioria das bebidas. A tabela 1 apresenta os principais gêneros e espécies de micro-organismos encontrados em kombucha. Então, aqui temos a tabela 1. A tabela 1 traz bactérias e leveduras que foram descritos em kombucha segundo a literatura. Então, isso aqui é que já foi descrito, não é que todo mundo está na kombucha, sim, isso aqui já foi relatado. Podem ter diferentes. O meu pode ter, por exemplo, a minha cultura de kombucha, por exemplo, pode não ter um desses aqui, pode acontecer. Existem essas variações, então isso aqui é o que já foi encontrado. Isso é muito interessante porque mostra quais os possíveis ou quais as maiores chances, quais os micro-organismos com maior chance de estar presente na cultura do kombucha. Não necessariamente ele vai estar ali, embora a questão do Comagotebacter chilanus ou chilinus, que é das bactérias responsáveis pela produção do biofilme, esse realmente provavelmente sempre vai estar ali.
Então aqui tem os micro-organismos, dentre as bactérias tem lá Acetobacter, Bifidobactério, Enterococcus, Lactobacillus, Leuconostoque. Aí tem lá o Acetobacter aceti, Acetobacter pastorianus, Bacterium gluconicum, Gluconobacter e o Comagotebacter chilinus, que era antigamente ele era chamado de Acetobacter, e depois eu acho que ele virou Glucanobacter, e agora ele foi reclassificado e renomeado como Comagotebacter chilinus. Isso vem lá da microbiologia, e às vezes os nomes vão mudando, os micro-organismos às vezes são reclassificados. E das leveduras, a gente tem aqui a Brettanomyces e alguma subespécie. Essa Brettanomyces também ela é conhecida, tem uma variação dela que é chamada de Deckera bruxelensis, que é muito comum aqui no Brasil, mas enfim. Temos Candida, Pichia, Saccharomyces, essa Saccharomyces, Saccharomycoides, nossa, esse é diferente. Esse Schizossaccharomyces, Zygossaccharomyces, Cluveiromyces, Pichia, Torula delbrecht. E aqui a questão do Glucanobacter, Gluconocetobacter chilinus ou Acetobacter chilinum, o nome ali da bactéria. Então nessa tabela eu trouxe o que está presente. Se a gente for buscar um a um desses micro-organismos, a gente vai ver que não tem nenhum aqui que é patogênico. Talvez ou com o maior potencial de patogenicidade seria alguma espécie desse gênero Cândida, mas provavelmente não, essa Cândida encontrada aqui nos textos não é espécies patogênicas, porque a gente pode ter Cândida, por exemplo, brasiliensis, Cândida pastorianus, Cândida alguma coisa. Então aqui é o gênero e depois temos a espécie, e algumas e a Cândida, no caso, dentre esse gênero Cândida há espécies que podem ser consideradas patógenas e espécies que não são patógenas para a gente humano. Então provavelmente a Cândida presente ali não são espécies patógenas. O resto são micro-organismos encontrados normalmente em alimentos ou na natureza, por exemplo, como na terra, enfim. O mercado de kombucha está crescendo e ganhando um espaço significativo com grande potencial no setor. A Associação Brasileira de Kombucha, então aqui a gente já tem uma associação brasileira, que é a ABCOM, atua desde o ano de 2018 com o intuito de auxiliar as necessidades dos produtores de kombucha e informar corretamente sobre as normas estabelecidas pelos órgãos regulamentadores do setor de alimentos. Todo produtor de alimentos deve atender aos requisitos da legislação vigente e aplicar em sua produção ações como a implantação de boas práticas de fabricação, BPF, e estabelecer procedimentos operacionais padrões, POP, e medidas de controle para garantir a qualidade do produto até chegar ao consumidor. A produção de alimentos com qualidade assegurada é um desafio para a indústria alimentícia atual. O consumidor e a legislação estão cada vez mais exigentes, o que impõe à indústria a necessidade de conduzir todos os seus processos de modo a garantir a qualidade de seus produtos. Este artigo tem como objetivo revisar a literatura científica disponível, o processo de elaboração de kombucha e fornecer orientações sobre boas práticas de fabricação no processamento para atender à legislação. Então aqui ele vai vir com esse segundo capítulo, ou segundo tópico, processo de produção de kombucha, mas eu vou encerrar o vídeo com essa introdução. Então li toda a introdução, vi algumas informações que eu até opinei aqui, e depois a leitura pode continuar para essa segunda parte. Então 5 páginas, eu estou aqui na página 5, começa esse segundo tópico que vai ficar para um outro vídeo. Eu ainda não li, mas eu pretendo fazer a leitura também como essa.
espontânea e lógico, como eu disse anteriormente, esses vídeos vão ficar longos, vai demandar um tempo. Por isso eu vou pausar esse vídeo para não ficar muito extenso e depois no próximo vídeo eu volto dando continuidade na leitura.